Olá, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Ruth Rodrigues, eu sou advogada há 10 anos e eu tô aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre violência obstétrica. É um assunto que tem aparecido ultimamente, está sendo bem recorrente, principalmente por causa do movimento de humanização de parto, e eu vou explicar para vocês qual que é o sentido, qual que é a conexão que tem entre a violência obstétrica e o parto humanizado. Né? Tem 10 anos que eu sou advogada e há 4 anos eu descobri que existe violência obstétrica. Não porque eu passei por uma, mas eu comecei a pesquisar sobre parto humanizado quando eu estava querendo engravidar de novo. E eu queria muito ter um parto normal, porque o meu primeiro parto foi uma cesárea não bem indicada. Fiz a cesárea porque eu acreditei na médica e aí eu comecei a pesquisar sobre parto normal, porque eu queria um parto normal. O primeiro eu não tive, então eu queria um segundo parto normal. E aí eu descobri que ter parto normal no Brasil é um feito. Na verdade, você acha que é uma coisa muito fácil, mas não é. Você tem que brigar, você tem que lutar, você tem que correr atrás e bater o pé e trocar de médico 50 vezes até você conseguir encontrar um médico, uma equipe, profissionais de saúde que estejam dispostos a atender o seu parto. Isso acontece muito porque o sistema obstétrico hoje tem toda uma questão financeira por trás disso. Os médicos eles ganham mais fazendo uma cesárea do que um parto normal. O parto normal demora de 12 até 20 horas, 24, dependendo da mulher. Então, assim, existe toda uma falha na assistência obstétrica hoje no Brasil que leva o cenário para isso, né? Então, melhorou, Fernando? Acho que assim tá melhor, né? Melhorou? Então, e assim, o cenário da assistência obstétrica hoje é ruim por causa disso. E aí, por que eu descobri a violência obstétrica? Porque eu estava pesquisando sobre parto e eu queria fazer o meu parto normal, porque eu acreditava que o parto normal era normal. E aí eu comecei a descobrir com relatos, comecei a pesquisar e comecei a ler sobre evidências científicas, comecei a ler sobre muitas coisas que foram me esclarecendo e eu fui abrindo os olhos que o cenário realmente não era muito favorável. E aí eu comecei a ir atrás de médico para quando eu engravidei eu já tinha uma ciência mais ou menos do que era o parto humanizado, quais eram os benefícios, por que era bom, por que não era. Aliás, parto humanizado sempre é bom. Né? Por que a cesárea deve ser evitada e deve ser priorizado o parto natural, né? E aí existe já a diferença entre parto natural e parto normal, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente. E aí eu descobri a violência obstétrica pesquisando e fato, quanto mais a assistência obstétrica é desatualizada e ela é defasada, maior o número de violência obstétrica que acontece. Então, se a gente tem mais partos humanizados, mais assistências humanizadas, a gente vai ter menos violência obstétrica. Por quê? A violência obstétrica nada mais é do que o tratamento realizado pelo profissional da saúde, né, na mulher gestante, que se apropria do corpo, né, tirando da mulher a autonomia e a capacidade de escolha dela durante o parto, durante a gestação, e quando ela é tirada dessa autonomia, essa autonomia tirada dela, ela não consegue ter capacidade de escolha. Então o conceito que tem o conceito que tem sobre violência obstétrica na Argentina e na Venezuela, onde lá já existe a lei que tipifica, ou seja, que determina o que é violência obstétrica. Então, foi praticada violência obstétrica, o médico, o profissional de saúde vai responder por ela. Aqui no Brasil não tem lei específica para isso ainda. O que a gente trabalha muito quando é alguma coisa física é a lesão corporal. Quando é alguma coisa no sentido psicológico, que a violência vai em todos os aspectos, quando é uma violação realmente do direito da mulher, a gente vai pela parte da violação dos direitos humanos. Então, o que acontece? O conceito na Argentina e na Venezuela é o seguinte: é todo tratamento realizado pelo profissional da saúde na mulher gestante que se apropria do corpo da mulher, causando a perda de autonomia e capacidade das mulheres de decidir livremente sobre seus corpos e sexualidade, impactando negativamente na qualidade de vida das mulheres. Por que eu estou falando isso? Por que impacta negativamente, inclusive na questão sexual?
A violência obstétrica tem um ícone de exemplo de violência obstétrica. A episiotomia. Quem sabe o que é episiotomia? Tô vendo que tem 15 pessoas assistindo. Alguém levanta a mãozinha e me responde o que é episiotomia. Se souber, só dá um ok aí. Episiotomia é um corte que é feito há muitos anos aqui no Brasil. Esse procedimento é feito de rotina, ou seja, toda mulher que vai parir no hospital, ela passa pela episiotomia. A episiotomia é um corte que é feito entre a vagina e o ânus, no períneo, na musculatura. O médico, inclusive, tem que fazer bastante força para cortar. E aí ele corta aquela musculatura todinha com a alegação, com o fundamento de que é para alargar, para aumentar o canal de parto, para o bebê sair mais fácil. Só que existem pesquisas baseadas em evidências médicas concretas que dizem que a episiotomia é totalmente desnecessária. Ela deve ser feita somente em casos extremamente necessários. E tem alguns casos, assim, não tem uma lista, assim, esse caso pode, esse caso não pode, como é a cesárea. Mas ela deve ser feita com muita restrição, porque a episiotomia, o que acontece? Esse corte na musculatura, ele vai fazer o seguinte, ele vai causar mais risco de infecção para a mulher, mais risco de hemorragia, mais risco de dor sexual quando cicatrizar tudo, a mulher não tem a mesma vida sexual que ela tinha, porque aquele corte prejudica muito o períneo, aquela área da vulva, da vagina. E aí o que acontece? Quando os profissionais, isso é uma coisa que está enraizada na nossa sociedade, a gente fala que é um comportamento machista, e a gente perde a autonomia, por isso que a definição é a perda de autonomia da mulher, tanto da sua capacidade de decisão sobre a sua sexualidade, porque quando os médicos fazem a sutura da episiotomia, eles fazem um ponto a mais ali no finalzinho ali do corte ali na vagina, para apertar mais a vagina, para a vagina ficar mais apertadinha. Para que ficar mais apertadinha? Para dar prazer para o homem. Me diz se isso não é um comportamento machista, uma cabeça machista. Por quê? Porque, gente, não tem sentido nenhum. A sexualidade da mulher, o corpo é dela. Se é um procedimento que é feito de rotina, sem evidência científica, para que fazer? Então, muitas mulheres relatam que o parto foi ruim, que o parto foi sofrido, que não querem ter mais filhos ou que tem muitos problemas sexuais depois do parto. Por causa da quantidade de procedimentos que é feito de forma desnecessária. São feitos de rotina, mas causam muito mais dor do que se deixasse a mulher quieta, sozinha lá sentindo as dores, as contrações. Outro exemplo que causa muito mais dor e que traz mais malefício do que benefício é a ocitocina sintética. O que é essa ocitocina sintética? Muito provavelmente vocês já viram isso. Você está no hospital, chega lá uma gestante, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Muitas vezes a gestante ainda está com 2, 3 centímetros de dilatação. A indicação para internação é a partir de 5 centímetros. E aí, às vezes interna muito cedo, e aí o médico, para não ficar ocupando aquele leito no plantão, não sei o quê, muito tempo, horas e horas e horas a fio, o que eles fazem? Vamos botar soro com ocitocina sintética. É um hormônio que é injetado, essa ocitocina é produzida naturalmente pelo corpo. Mas no hospital, para acelerar as coisas, ela é injetada no soro, é colocada na veia da gestante, a gestante fica com um sorinho, e esse sorinho vai fazer aumentar as contrações. E aí, quando aumentam as contrações, a dor, quem narra, eu nunca passei por isso, mas quem conta, fala que é uma dor dos infernos, a mulher, é uma dor muito pior do que a contração natural, é uma dor que não para, a mulher fica sentindo dor direta, e aquilo lá acelera a contração, acelera o trabalho de parto, e a ocitocina sintética, ela causa muitos malefícios também para o bebê, porque o bebê está ali quietinho, recebendo todos os hormônios daquele trabalho de parto, que está indo. E aí, de repente, injeta hormônio, o bebê, e a ocitocina, há estudos que estão começando a ser feitos que há um grande número de crianças que têm autismo, se eu não estiver enganada, que tem autismo em decorrência do uso indiscriminado de ocitocina, entendeu? Eles estão fazendo um estudo sobre isso. Então, assim, tem consequências lá na frente, no futuro. Então, assim, é fato que algumas intervenções são desnecessárias, como a ocitocina sintética, a episiotomia, que eu já falei, amarrar a mulher, colocar em posição ginecológica com as pernas naquele estribo, né? E amarrar as pernas da mulher, porque eles amarram para que a mulher não possa se mexer. A partir do momento que a mulher é internada, eles deixam a mulher de jejum, não pode tomar água, não pode comer.
Não sei porquê, não me pergunte porque isso é uma prática que ninguém entende o porquê da coisa. E aí a mulher não pode comer, não pode, fica em jejum. E aí daqui a 10 horas ela vai precisar de muita força para poder conseguir expulsar o seu bebê, para poder conseguir terminar o trabalho de parto. E aí a mulher está exausta, cansada, morta de cansada. Por quê? Porque não comeu, porque não bebeu, ficou lá parada, deitada, porque não pode se mexer. Isso tudo que eu tô falando para vocês é o que acontece normalmente nos hospitais e é considerado violência obstétrica, sim, porque tira da mulher toda a autonomia. Quando a mulher ela resolve ter o filho numa casa de parto, ou ela resolve ter o filho no hospital, ou ela resolve ter o filho em casa, ela deve ser respeitada. Porque isso, a Organização Mundial da Saúde diz que a mulher deve ser respeitada em todas as suas escolhas, no local do parto onde ela se sinta mais segura, com o profissional de saúde que ela entender melhor para assisti-la, né? Então, assim, ela tem que realmente ser respeitada em todas as suas decisões. Então, assim, eu vou dar um exemplo para vocês. O primeiro parto foi uma cesárea, foi indicada porque a médica disse que o bebê estava em sofrimento, mas ela perguntou se eu queria induzir o parto. Se o bebê está em sofrimento, a gente não induz parto, né? Assim, eu fui meio enganada, mas tudo bem. Eu tinha 22 anos, não sabia nada de nada, eu achava que parir normal era chegar no hospital, ai, que lindo, tô sentindo dor, vai nascer. Não, não é. A gente tem que ter uma briga ferrenha para chegar no hospital e conseguir isso. E aí, o segundo parto, o meu parto foi um parto natural e foi em casa, foi um parto domiciliar. Eu me sentia mais segura em casa. Eu escolhi uma parteira, inclusive, eu tinha tanto medo de ir para o hospital, de ter uma equipe médica, que eu escolhi uma parteira de tradição, que já faz parto há 20 anos. E aí, quando eu escolhi essa parteira e quando eu fiz meu parto em casa, eu entendi o que é a humanização e o que por que as mulheres não conseguem parir. Porque a sociedade, o sistema obstétrico, todo mundo diz para você que você não vai conseguir ter um bebê, que você não vai conseguir parir. Me diz aí, quem que tá aí online aí, me diz aí, quantas de vocês fizeram uma cesárea? Que vocês não queriam fazer, mas durante a gestação, a médica foi conversando, foi falando, e ele, olha, é melhor fazer uma cesárea, porque seu bebê pode entrar em sofrimento, o parto normal pode dar paralisia no bebê, porque né, ele fica lá no canal de parto, aí ele não respira, e aí aquela coisa toda. Quem de vocês, né, que estão aí, que consegue responder para mim, que teve uma cesárea que hoje vocês conseguem entender que não foi necessária? Pois é, dona Sônia, a Renata, pois é. A Ana também, do Mamãe Entende Tudo, já me contou que ela foi levada, induzida a fazer uma cesárea, porque a médica ficou naquela ansiedade, naquela coisa. Por que os médicos ficam? Porque, por exemplo, estamos perto de um feriado, Corpus Christi. A sua data de previsão de parto é dia 15 de junho. Esse ano, 15 de junho, vai cair num sábado, se eu não estiver enganado. Logo, sábado ou sexta, logo antes do feriado. E aí o médico não quer ser interrompido no feriado, porque ele vai viajar. Então ele fala assim, não, vamos fazer uma cesárea, a gente faz na quarta-feira, que aí se recupera, não sei o que e tal. E aí o médico faz a cesárea lindo, confortavelmente. Só que a cesárea, sem indicação real e médica, baseada na evidência científica, ela causa muito mais risco para a mãe e para o bebê. Se eu entrasse trabalho de parto, ela poderia fazer... Ai, meu Deus. O mecônio, independente da menina ser grande ou do pequeno, o bebê pode fazer mecônio na hora que ele estiver lá no trabalho de parto. E mecônio não é indicação de cesárea, o mecônio por si só, entendeu? Tem que haver todo um monitoramento do trabalho de parto, o batimento, tudo isso é feito quando a equipe é interdisciplinar, ou seja, envolve enfermeira obstétrica, envolve o médico. As enfermeiras, elas têm uma visão de assistência um pouco menos... as enfermeiras obstétricas, né, que estão se formando hoje, elas têm uma visão de assistência um pouco menos tecnocrática, no sentido assim de vamos usar medicamento, vamos usar remédio, tudo que puder usar, você usa. Só que a cesárea, como eu estava falando, a cesárea ela traz muito mais risco para a mãe e para o bebê. Aí as pessoas falam assim, gente, mas a cesárea é segura, não sei o que, é ótimo. Sim, é linda, maravilhosa. Mas me conta, a taxa de mortalidade materna no Brasil caiu depois que se começou a fazer tanta cesárea? Me conta outra coisa. 80% das mulheres quando engravida, elas querem ter um parto normal. Porque elas acham que um parto normal é bacana de conseguir. Não, eu quero ter um parto normal. Como foi comigo de primeira gestação?
E 90% de cesárea é feito no hospital particular. Os índices são maiores do que 90%. Por que 80% das mulheres querem um parto normal e 90% delas fazem cesárea? Me conta. Me diz aí se não tem entre o início e o final da gestação, não tem um entremeio aí. E tem algum trabalho de transformação aí na cabeça dessas mulheres e algum trabalho de retirada da autonomia e capacidade de escolha delas, porque eu tô para sentar no consultório com um médico de convênio normal, que senta com você e fala bem assim, ele vai te explicar tudo sobre parto? Não. Ele vai fazer a sua medição, ele vai ver se você tá bem e tudo. Aí você pergunta, e o parto, doutor? O senhor faz parto normal? Faço. Eu faço parto normal, mas se você não tiver isso, se você não tiver aquilo, se você não demorar muito no trabalho de parto, se você tiver uma cesárea prévia, então, uma cesárea anterior, e seu sonho de parto normal só contratando uma equipe humanizada. E aí eu falo pra vocês, gente, quando uma equipe humanizada cobra o valor lá que eles cobram pra fazer um parto, sei lá, 8, 10 mil para fazer um parto, seja domiciliar, seja Gildevan. Vou te responder já já. Seja um parto domiciliar ou seja no hospital que as equipes atendem, a questão toda do parto humanizado, quando você paga um parto, você está pagando pelo melhor e maior momento da sua vida. Um parto natural, você sentir o seu filho descendo, você sentir a criança nascendo e você tá ali com ela, aquela conexão, é uma coisa indescritível, tá? Então, assim, o Gildevan perguntou sobre anestesia. O que acontece? Existe uma coisa chamada analgesia e que ela deveria ser oferecida para as mulheres, as parturientes que estão em trabalho de parto, querendo realizar o parto natural. O que acontece? Muitas vezes, o hospital com aquele afã de terminar logo, vamos desocupar o leito, porque aí faz a cesárea, bota no quarto, tá tudo certinho, desocupa já para a próxima cesárea, já para a próxima cirurgia, entendeu? É uma coisa meio produção em série, né, o negócio. E aí, quando a mulher tá lá querendo parir, não sei o quê, começa a estar lá no quarto, e vai pra cama, e rebola, e vai pro chuveiro e tal, aquela coisa toda que é maravilhoso. E aí, tem uma moça que me narrou o parto dela, foi o seguinte, ela ficou em trabalho de parto, quando foi lá pelos 8 centímetros de dilatação, ela disse que não aguentava mais a dor, porque a dor é muito relativa. Uma mulher pode aguentar um tanto de dor, outra mulher pode não aguentar. E existe a analgesia. A analgesia é o quê? É uma anestesia que é dada aqui como se fosse uma hack, né, uma hack, só que ela é dada numa quantidade um pouco menor para que a mulher ela sinta menos a dor, ela vai relaxar um pouco porque ela vai parar de sentir a dor, mas ela continua sentindo as pernas, ela continua sentindo o movimento, ela continua sentindo a contração, mas ela não sente tanta dor. Então a analgesia é uma alternativa farmacológica para o alívio da dor. E foi bom você ter perguntado isso, Gildevan, porque isso, quando é negado para a gestante, para a parturiente que está em trabalho de parto, é violência obstétrica também. Então essa moça que me narrou isso, ela falou que estava lá pelos 8 centímetros, ela pediu analgesia e o médico falou bem assim, não tem médico, a enfermeira, alguém que estava lá na assistência lá, falou, não tem médico de plantão para te dar analgesia. E aí ela, não, mas eu não tô aguentando isso aqui. Ela falou, não, se você quiser a gente faz uma cesárea para não ficar logo com essa dor aí. Você tá sentindo dor porque você quer, né? E aí ela falou, gente, mas eu quero parir minha filha, eu quero ter ela de forma natural. Mas ela não estava aguentando a dor. O que eles podiam ter feito? Ter aplicado analgesia, ela ia relaxar e muito provavelmente ela teria alcançado um parto normal. Porque o parto normal é aquele que tem alguma intervenção. O natural é aquele que não tem intervenção nenhuma. E aí ela foi coagida a fazer uma cesárea. Porque para cesárea tinha médico de plantão para fazer a cesárea, mas para analgesia não tinha. Olha só para vocês verem como é que é o sistema. Então, assim, é um sistema muito difícil, é uma coisa que a gente tem que combater mesmo. Eu, depois que tive meu parto natural no SUS, deveria ter, Gildevan, no SUS, deveria ter. O problema do SUS é porque às vezes não tem a medicação, não tem o profissional realmente, entendeu? Então, assim, mas a analgesia é um direito, sim, da parturiente. Ela pode exigir, ela pode pedir isso, sim, tá? É difícil, porque na hora que você tá lá no parto, não tem como você dizer, eu quero, porque eu tô brigando, que é um direito meu e tal. É complicado. Mas é bom pesquisar antes, ter informação, entendeu? Tudo que você puder ter de informação no dia do parto é interessante. E existe uma coisa chamada plano de parto, que os hospitais eles não têm o hábito de receber e nem a gestante de fazer, mas ultimamente tem começado a ficar recorrente. O plano de parto é o seguinte, você vai escrever no seu plano de parto o que você quer para o seu parto.
Eu quero um parto normal, eu quero um parto natural, eu quero sem intervenção disso, sem intervenção daquilo, pererê, parado. Você vai dizer tudo que você quer, o que você não quer. E, inclusive, para a criança, para o bebê, porque existem procedimentos que são feitos com as crianças, quando elas nascem, que também são contraindicados e que só causam prejuízo. Né? Então, assim, por exemplo, pingar o colírio de nitrato de prata. É nitrato de prata? É o credê, que eles chamam. Toda criança que nasce, eles vão lá e pingam o colíriozinho na criança. Quando é menina, pinga na vagina também. Por que eles fazem isso? Eles falam que é para evitar gonorreia. Mas me diga aí, se eu sou uma gestante que não tem gonorreia, fiz todo o pré-natal, eu tenho todos os meus exames certinho, como foi meu caso, eu não tinha gonorreia. Para que vão pingar colírio de nitrato de prata no olho do meu filho, que queima, aquilo queima, arde o olho. Deus me livre. Queima, arde. Mas eles pingam, que é para evitar a gonorreia. Gente, é um procedimento que é feito de rotina. Como tudo no Brasil faz lá, ouve o galo cantar, mas não sabe aonde, entendeu? Ah, não, vamos botar para todo mundo, porque essas mulheres se cuidam direito, não faz exame de pré-natal, não faz, fica, né? Sei lá o que eles pensaram. Vamos botar para todo mundo. Então, pingue todos os bebês que nascem, pingue o colírio de nitrato de prata. Esse colírio queima e causa muita conjuntivite química. Essas conjuntivites químicas que os bebês têm é por causa do colírio. Então, meu primeiro filho pingaram nele, eu não vi porque foi uma cesárea, eu estava deitada e depois que ele nasceu eu vi, depois eu dormi, desmaiei, sei lá o que aconteceu. Eu estava muito enjoada e aí na minha segunda bebê não, ela nasceu em casa, veio direto pro meu colo, mamou na primeira hora de vida, que essa hora dourada que a gente chama são as 2 primeiras horas de vida do bebê. Quando o bebê nasce, essa hora dourada ela deve ser respeitada. Nos hospitais não é muito comum ter esse respeito à hora dourada. Nessa hora dourada, o que acontece? É o momento onde vai se criar o vínculo psíquico, psicológico, de vínculo da mãe com o bebê. Esse vínculo, esse contato pele a pele do bebê com a mãe, essa emoção da mãe sentir o cheirinho do bebê, ficar com ele colado o tempo todo, o bebê olha para você. Gente, o bebê nasce, ele olha para você. Com aquele olhar dizendo assim, oi, eu tô aqui do lado de fora, ainda bem que você tá aqui. Gente, é emocionante, emocionante. Então, assim, se vocês forem procurar na internet, vocês vão ver no YouTube, tem muitos vídeos de parto, onde os bebês nascem, o bebezinho fica olhando pra mãe com aquele ar admirado, assim, de amor. Porque aquele momento é o que estabelece o vínculo, inclusive de amamentação com sucesso naquele momento, diminui muito a depressão pós-parto, quando esse vínculo é feito, porque evita na mãe aquele baby blues que a gente chama, né? Porque os hormônios estão ali e tudo, principalmente se for um parto natural. Então, assim, se for um parto normal com intervenção, e mesmo se for uma cesárea, é muito adequado e muito importante que se coloque o bebê em contato pele a pele com a mãe. Hoje em dia já tem alguns hospitais que trabalham com isso, na cesárea, colocar o bebê pele a pele com a mãe fica nua, né? E coloca um bebê em cima dela para ele ter contato. Mas o meu primeiro filho, por exemplo, foi uma cesárea, eu fiquei 4 horas longe dele. 4 horas. Porque tinha que esperar a anestesia passar, eu mexi a perna, subi pro quarto, e aí depois que pegaram ele no berçário, levaram para mim. Então, olhar de contemplação, isso mesmo, Janine, é isso mesmo. É um olhar que nunca na vida você vai esquecer. É o olhar do seu filho quando nasce e olha para você. Gente, é uma coisa impressionante, é aquele vínculo, é uma conexão, assim, muito, muito louca. É uma coisa que eu acho que nem a ciência explica direito. Mas a gente sabe que existe. E que é muito importante e que tem reflexos lá na frente quando ele for um adulto. Isso dá reflexo, sim, quando ele for adulto. Ele vai ter uma criação, ele vai ter uma mentalidade. Isso transforma o psíquico, tanto da mãe quanto do bebê. É muito importante essa hora dourada. A amamentação na primeira hora de vida, aumenta os níveis de vitamina K, entendeu? É desnecessário, às vezes não precisa aplicar vitamina K porque já amamentou, então o leite ele tem essa função também, né? O colostro quando sai, a primeira amamentação. Então, assim, por que eu tô falando tanto de parto, né? Porque a violência obstétrica é quando essas coisas, essas evidências baseadas na medicina, com evidências concretas, não são respeitadas. A assistência obstétrica hoje ela é muito feita no achismo, entendeu? Me conta aí só uma coisa. Vocês já ouviram com certeza alguém falar sobre um bebê que tem paralisia cerebral porque ele nasceu de parto normal, não é verdade? Ah não, porque o bebê ficou preso no canal de parto, não sei o que e tal. Gente, não é assim verdade. Os casos de paralisia cerebral
que tem decorrência, a grande maioria não é necessariamente de parto normal. Existe uma pesquisa que fala sobre isso. Eu não vou falar para vocês dados aqui porque eu não tenho certeza. Eu posso pesquisar e depois colocar na página. Mas, assim, existem dados que dizem que a cesárea também causa paralisia. E muitas das paralisias são congênitas, ou seja, antes do bebê nascer ele já tinha um certo grau de paralisia, entendeu? Então, assim, por exemplo, todo mundo fala do caso do filho do Diogo Mainardi. Ai, mas o filho do Diogo Mainardi teve paralisia por causa do parto normal, porque a mulher foi tentar... Não foi por causa do parto normal. No caso do Diogo Mainardi, o que aconteceu? Uma outra violência obstétrica. A ruptura da bolsa, da membrana, da bolsa de água, que o bebê fica dentro. Às vezes o médico fala assim, não, vamos fazer um toque aqui pra ver. Aí vai lá, faz o toque. Aí quando faz o toque, sem autorização da mulher, e não fala o que vai fazer, o toque é muito dolorido e a mulher fica achando estranho aquele negócio que dói. Por quê? Porque o médico vai lá e puff, rompe a bolsa. Quando ele rompe a bolsa com a intenção de acelerar o trabalho de parto. Não deve ser feito, não é um procedimento que deve ser feito de rotina, ele tem que ser muito bem avaliado se deve ser feito ou não e quando. E aí a humanização, a assistência humanizada, ela tem todo esse preceito de ter muito cuidado com isso. Por quê? O que é o rompimento da bolsa muito antes do final do trabalho de parto? O que esse rompimento pode causar? Quando rompe a bolsa, aquele líquido todinho vaza, assim. E aí o bebezinho tá com a cabeça aqui, o canal de parto tá aqui, assim, e aí o bebê não desceu ainda. Mas aí o cordão tá por aqui, ó. Quando a água vem, o cordão vem junto, e o bebê, pum, prende o cordão. Quando a cabeça do bebê pressiona o cordão umbilical, nesse caso, é cesárea na hora, senão o bebê morre. Porque o cordão umbilical está sendo preso, ele é gelatinoso, a circular de cordão não é indicação de cesárea, não mata bebê, nenhum bebê morre porque está enrolado no cordão. Isso é mito. Mas o que acontece? Nesse caso, a cabeça do bebê, o peso dele, pressiona o cordão umbilical e essa pressão corta a circulação. E se demorar muito para fazer, nesse caso, às vezes é necessário, empurra o bebê para cima, faz uma episiotomia e desce tudo, porque aí tem cordão, tem tudo junto e tem que tirar logo, ou vai para uma cesárea de emergência urgentíssima, senão o bebê morre, por causa da falta de oxigenação. Pode morrer ou pode vir com paralisia cerebral. Esse foi o caso do Diogo Mainardi. O rompimento muito cedo da bolsa no trabalho de parto, durante o trabalho de parto, causou isso, entendeu? Por isso que são procedimentos que não devem ser feitos de rotina, sem um cuidado ali na tratativa, na hora da assistência, entendeu? Então, assim, por exemplo, meu parto foi natural. A bolsa rompeu sozinha, rompeu dentro da água. Eu não precisei de nada. No finalmente, lá na hora que ela tava saindo, eu já tava, meu Deus, eu não aguento mais. Mas eu falei, quer saber? Eu sou muito teimosa. Falei, quer saber? Já tô aqui mesmo, vamos acabar logo com esse negócio. Pronto, fiz força, ela nasceu. Mas eu fiz muita força para que ela nascesse logo, dentro da contração, obviamente, porque fora da contração não tem sentido nenhum você fazer força. Isso é outro caso de violência obstétrica. Vai, mãe, faz força, faz força. Aí manda você fazer força, você não tá nem sentindo vontade de fazer força. Faz força, que o bebê tem que sair. Faz força. Olha, se você não fizer força direito, o seu bebê vai ficar preso aí, ele pode morrer. Olha, mãe, faz força. Vai, mulher, faz força, tá fraca. Na hora de fazer, você não teve... Entendeu? Esse tipo de tratamento. A mulher tá lá gritando de dor. Cala a boca, porque na hora de fazer você não sentiu dor. Você não gritou. Agora você vai ficar berrando aí? Você fica quieta, senão o médico não vai te atender. Vai ser a última a ser atendida, porque você tá gritando demais. Ué, pra que isso? Entendeu? Humilhar a mulher, tirar a autonomia da mulher, tratar a mulher como objeto, como um ser retardado. É isso que eles fazem. A gente engravidou, a gente é um ser relativamente incapaz. Aí o médico começa, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. A vontade que dá, vamos falar a verdade, a vontade que dá é da gente pegar a malinha, como dizem os ativistas da humanização, correr para as colinas ou então ir para uma tribo indígena. Porque lá na tribo indígena a gente vai comer, a gente vai ficar de boa, o bebê vai crescer, na hora do parto a gente para dentro d'água, para embaixo da árvore, sei lá, alguma coisa do tipo. Porque com a assistência obstétrica que tem hoje, gente, a gente tem... Quando você estuda e você vai vendo... Eu, quando engravidei da minha segunda filha, aliás, do meu segundo filho, que é uma menina, é um menino e uma menina, quando eu engravidei da segunda... Eu falava assim, gente, esse povo é doido ter filho em casa. Meu Deus do céu, que povo maluco. Eu prefiro um hospital. Eu quero um parto normal, mas eu prefiro um hospital. Aí eu descobri que o parto normal no hospital é com episiotomia, com soro, com manobra de Christelé. O que é manobra de Christelé? Acho que eu já falei umas 200 violências aqui, né? Manobra de Christelé é o quê?
Eles fazem uma manobra assim, coloca o braço em cima da barriga da mulher, a mulher tá amarrada, e aí eles colocam o braço em cima da mulher e puxa assim, faz força no fundo do útero para que o bebê desça mais rápido. A manobra de Christelé simplesmente pode causar traumatismo craniano no bebê, rompimento de costela da mãe, rompimento de órgãos internos da mãe e do bebê. Tem bebê que nasce com o ombro, a gente fala de distócia, né? O bebê nasce com o ombro deslocado por causa disso. Tem bebê que nasce com fratura no crânio por causa disso. Então é uma manobra que já foi abolida e inclusive hoje ela é proibida. Então assim, a manobra de Christelé é proibida, não pode ser feita, tá? Outra coisa que é violência obstétrica que acontece demais, que as pessoas não sabem. Eu peguei um caso de um cliente um dia desse que ele falou, mas eu não sabia. Eu falei, mas é direito seu. Lei do acompanhante. Lei 11.208 de 2005. É uma lei que diz que a mulher, tanto no trabalho de pré-parto, parto e pós-parto, porque o parto ele tem o pré-parto, parto e pós-parto. E a mulher não deve nunca ficar sozinha. O que o hospital faz? Pai, acabou a cesárea, pode ir lá esperar lá fora que a gente já chama você, já avisa como é que foi. Não vai esperar lá fora. Vamos entrar, vamos preparar ela primeiro, depois a gente chama. Não, ela não vai ficar sozinha. Porque se ela ficar sozinha, ela pode ouvir um monte de coisa que ela não quer ouvir. Porque se ela ficar sozinha, ela pode ter alguma reclamação, alguma coisa, acontecer alguma coisa lá dentro e ela tá sozinha. Entendeu? E o acompanhante deve sim ficar todo o período de pré-parto, parto e pós-parto com a mulher. Ela não pode ficar sozinha. E muitos hospitais, inclusive, proíbem a entrada do acompanhante. O marido chega lá, não, eu quero entrar. Tem um vídeo na internet de um cara que brigou com a mulher, ele é lei aqui, eu tô com a lei, não sei o quê. E a mulher fala bem assim, não interessa, a regra é do hospital, não sei o quê, mas é uma lei federal, ou seja, vale no Brasil inteiro. Então, se você teve o seu parto e você foi privada, o marido da minha filha foi pedir de entrar no pré, durante e pós. Ela ficou sozinha, dona Sônia. Gente, meu Deus, enfim, se você teve esse direito violado, você pode entrar com ação na justiça que você vai ganhar o seu direito, a sua indenização. Por quê? Porque é uma lei. Essa é a violência obstétrica mais fácil da gente ganhar a indenização. Porque você tem uma lei que diz que tem que ter um acompanhante. O hospital proíbe você de ter um acompanhante. Violou a lei, acabou. Entendeu? Então, assim, esse trabalho que eu tô fazendo de divulgação, de formação e de falar com vocês e de contar a minha história, de juntar o parto com a violência obstétrica, é porque uma coisa está muito relacionada com a outra, é inversamente proporcional. A partir do momento que você tem uma assistência humanizada, você tem a violência obstétrica quase zero. Eu sofri violência obstétrica, eu fui vítima de violência obstétrica. Mas no momento que eu entrei no hospital para tirar minha placenta que ficou presa, minha placenta não nasceu junto com a Catarina. A Catarina nasceu, veio pro meu peito, mamou e tudo, mas, entendeu? Não nasceu a placenta. Cheguei no hospital e fui tratada como uma mulher que aborta. Porque quando eu disse que minha filha nasceu e que ela ficou em casa com uma tia minha e que eu fui pro hospital só para tirar a placenta, esse povo me tratou como uma louca. Me botaram por dentro do hospital, eu fiz a ficha de triagem depois, perguntaram da bebê, cadê a vacina, não sei o que, fizeram um escândalo. Gente, foi uma loucura. Mas assim, em nenhum momento me perguntaram como é que eu tava, não sei o que. Não, eu só queria saber da bebê. E aí eu falei, gente, ela tá bem, tá em casa. E aí o pai me deixou no hospital com a minha irmã e ele voltou pra casa pra pegar a bebê. E aí depois disso, eu tava lá dentro pros boxes lá, e depois disso ele ainda teve que chamar assistente social, chamaram psicólogo, chamaram sei lá quem mais, acionaram não sei quanto. E no final das contas, não sei pra quê, porque eu não fui atendida por psicóloga, eu não fui atendida por assistente social, a minha filha foi feito um exame de hipoglicemia nela com menos de 24 horas de vida. Eles disseram que ela estava com hipoglicemia, isso é completamente normal, porque ela mama e o bebê mama muito na primeira hora, na segunda hora e dorme. Ele dorme muito nas primeiras 24 horas. É comum dar hipoglicemia, mas eles ficam procurando coisa pra internar e queriam internar minha filha de todo jeito, não deixaram. De acompanhante, eu não tive nenhum acompanhamento, nem médico, tive sozinha. Você teve sozinha? Meu Deus, Luíse, a Luíse tá falando aqui. Nossa, esses pontos que a gente toma, por causa desse corte da episiotomia, a gente não, eu não tomei, graças a Deus, mas esses pontos da episiotomia são... Enfim, aí só continuando. Aí eu dei entrada no hospital e fui só para tirar a placenta. A minha saga foi tanta que eu fiquei 10 dias internada com a minha filha. Eu fiquei 5 dias internada com uma sonda urinária. Não sei porquê, tava tudo certo.
Porque eu tive umas lacerações, mas a laceração foi pequena, era sutura e pronto, ia cicatrizar. E aí eu fiquei internada por causa com uma sonda urinária 5 dias, correndo risco de pegar uma infecção. Eu fiquei internada, a minha filha ficou internada 10 dias por causa de icterícia fisiológica, ou seja, uma icterícia que dá em 50% das crianças da icterícia, é normal. O tratamento é banho de sol e o chá de picão, que o chá de picão é do conhecimento popular e funciona assim. A mãe toma o chá de picão, dá banho de chá de picão, ou dá pra criança às vezes o chá de picão. Eu porque não quis dar pra ela, mas tem gente que dá. E eu fui obrigada a ficar com a minha filha no hospital tomando banho de luz, aquela luz azul. Eles queriam que eu colocasse ela 24 horas naquela luz, queimando a pele, eu não ia colocar. Me recusei a fazer o tratamento da forma como eles queriam que fizesse. Fiquei lá 10 dias internada com ela, até que o plano de saúde encheu tanto o saco do hospital que o hospital falou: por que você se recusa a fazer o tratamento? Eu falei: porque eu não vou fazer desse jeito. Vocês querem que eu queime minha filha. Minha filha é branca, branca, branca. Vai torrar a menina naquela luz. Não, eu botava a luz só na barriguinha dela, porque eu sei que a luz faz bem, é boa. Mas, gente... Eita... Vanessa, você tá grávida de novo, Vanessa? Depois vamos conversar. A gente conversa, eu troco umas ideias com você sobre equipe, sobre o que pode ser feito, tá bom? Casa de parto, tem a casa de parto em São Sebastião, que tá meio complicado porque a casa de parto só tá atendendo o pessoal da região de São Sebastião, então tem muita gente fazendo um gatinho, né, pra poder ser atendida lá. Eu não pude ser atendida porque eu tinha uma cesárea prévia, mas pelo jeito a Vanessa teve um parto normal, modo Frankenstein. E aí a gente pode conversar, tá, Vanessa? Depois você me procura aqui no Facebook que a gente conversa. Então, e aí, no final das contas, eu não me recusei a fazer o tratamento, porque é ilógico. E aí eu descobri que existe uma máfia. Existe uma máfia, os médicos vão me odiar, tô nem aí. Existe uma máfia. Gente, no andar da maternidade todinho onde eu tava, no hospital, não vou falar o nome do hospital porque eu não posso. E aí, vamos conversar depois, Vanessa, tá bom? Você me manda mensagem que a gente conversa. E aí, o que acontece? No andar da maternidade todinho, todo mundo tinha feito cesárea. Só eu que tinha parido, a louca parideira. E aí, todos os quartos tinham 3 ou 4 máquinas daquela de luz assim. Isso, divulga minha página aí, Ana. O pessoal curte a página, depois no finalzinho eu falo. E aí tinha 3 ou 4 máquinas em todas as quartos. Por quê? Eu tava lá, a enfermeira, na semana seguinte, ela falou: ué, mas você ainda tá aqui? Eu falei: não estão me deixando embora com a minha filha, não sei o que e tal. Aí ela falou: mas por que você não põe ela na luz direitinho, faz o tratamento? Eu falei: porque eles estão querendo queimar minha filha, o tratamento não é esse. Eu já tinha lido no celular, pesquisado tudo sobre icterícia, não sei o que, como funciona e tal. E a da minha filha era fisiológica, ou seja, ia passar no tratamento certo, não precisava dessa sangria toda. O que os médicos fazem? Eles fazem o seguinte: eles botam as crianças todas na luz, porque aquela máquina de luz é alugada, então o hospital ganha por aquilo. Cada máquina daquela que é colocada para ser usada, eles ganham dinheirinho, né? Por causa daquilo lá. E aí, cada quarto tendo 3 máquinas, o que vai acontecer? Aí, eles ganham mais por causa da máquina. Porque a verdade é a seguinte: se a icterícia for corretamente monitorada, certinho tudo, até o 3º dia, que normalmente é o prazo que é 72 horas cesárea e 24 horas parto normal. Como todo mundo era cesárea, então vamos colocar 72 horas. Se a icterícia for monitorada, gente... não tem o porquê, né, de colocar tanta máquina. O meu filho mais velho teve icterícia, ele tomou 3 banhos de luz durante os 3 dias, só que de 1 hora cada banho, só. E eles queriam, agora o procedimento é outro. O que eles fazem? Eles botam a criança 24 horas. O nível de bilirrubina, que é aquilo que deixa a criança amarela, esse nível de bilirrubina, ele fica muito alto no sangue. Ele não pode ficar muito alto, porque senão ele pode atravessar a membrana cerebral e causar algumas sequelas cerebrais na criança. Por isso que eles têm muito medo. Então, a gente monitora com o quê? Com exame de sangue para ver o nível. Quando passa de 19, já é necessário fazer uma transfusão, troca do sangue. Quando a icterícia é fisiológica, ela começa no 3º dia, a criança nasce linda, rosinha, maravilhosa, como foi o caso da minha filha. No 3º dia, ela começa a amarelar. E aí começa os olhos, aí vai estendendo do corpo, vai pro corpo. Quando se chegar nos dedos, é porque o nível de icterícia está muito alto e aí realmente tem que fazer uma intervenção médica aí. No caso dela, ela começou com os olhinhos amarelos e ficou corpinho. Ela chegou até aqui embaixo na barriguinha. E não foi para os membros, chegou talvez na coxinha. Mas estava tudo dentro normal, era tanto exame de sangue, todo dia furavam ela para tirar sangue. Imagina a minha dor no meu coração. E aí todo dia furavam ela. E aí o nível dela, o máximo que chegou foi 16, que é o pico. Ele começa no 3º dia, no 5º, 6º dia ele dá um pico de bilirrubina. E depois, com o tratamento correto, banho de sol, tudo, ele começa a ir descendo gradualmente. Como tudo na vida é lento e gradual, nada é
fast, né? E aí, o que acontece, gente? Os hospitais querem o seguinte, que o nível de bilirrubina caia de 16 para 5 em 24 horas. Por quê? Né? Para desocupar logo, para poder entrar outra, para poder ganhar, para desocupar logo, entendeu? Aí jogam 3 máquinas em cima do menino, aí bota no quarto do lado, a enfermeira falou, nossa, mas no quarto do lado aqui tem 4 máquinas. Uma em cima, outra embaixo, uma do lado, outra do outro. Eu falei, Jesus, o menino tá parecendo um frango assando. A criança fica parecendo um frango assando naquela luz. E aí eu me recusei a fazer o tratamento desse jeito e descobri que é uma máfia. Eles botam 4 máquinas em cada... Ai, gente, que lindos coraçõezinhos. Eles colocam 4 máquinas em cada quarto para ganhar dinheiro. E querem que o nível de bilirrubina, que é uma coisa fisiológica e natural que vai cair, mude do dia para noite. Ah, bom, dona Sônia, eu vou falar rapidinho. Então, assim, eles querem isso, entendeu? E aí, não existe isso. É igual parto. Lembra que eu falei da ocitocina que acelera o parto? Então, gente, eles querem, assim, eu falo eles, assim, a classe médica, né, assim, os profissionais de saúde, porque eles são formados desse jeito, né? A formação médica hoje não presta uma assistência de forma humanizada. Eles estão estudando o mesmo livro que eles estudavam 50 anos atrás. É o mesmo livro que forma os médicos. Enfim, então, assim, eles são formados para isso. Eles não são formados para fazer partos normais. Eles não são formados para fazer partos pélvicos, que o bebê nasce de pezinho, pelo pé. O bebê nasce pelo pé. É normal, acontece algumas vezes. Eles não são treinados para isso. E aí tem medo. E aí, porque tem medo, eles vão colocando medo na gente, entendeu? Que é gestante. Então, assim, o soro da ocitocina sintética acelera. É a mesma coisa do caso da luz. Acelera a bilirrubina para sair logo, não sei o quê. Não existe isso, gente. As coisas são fisiológicas. O parto é fisiológico. O parto é natural. As mulheres sabem parir. Os bebês sabem nascer. Ah, Ruth, mas você é contra a cesárea? Não. Eu sou contra a cesárea eletiva, aquela cesárea que é feita sem indicação, porque ela traz muito mais risco para a mãe e para o bebê de morte do que um parto normal, bem conduzido, bem indicado, bem feito, entendeu? Então, o que acontece? A cesárea necessária há 50, 60 anos atrás, mulheres morriam parindo porque não tinha uma cesárea que pudesse salvar. No caso do filho do Diogo Mainardi, que eu falei, aquilo lá chama prolapso de cordão. O cordão fica na frente da cabeça do bebê e aquilo ali pode causar paralisia ou a morte do bebê. Há 60 anos atrás, alguns bebês morriam por causa disso, porque a bolsa se rompia naturalmente, provavelmente, e o cordão entrava na frente. Mas hoje, com a assistência que tem, com a tecnologia, a gente tem que saber usar a tecnologia. Não é só enfiando tecnologia em tudo. Como eu falei, a gente engravida, a gente é tratado como relativamente incapaz. Pronto, a mulher engravidou, ela não sabe, ó, você tem que comer isso, você não pode fazer isso. A gente é tratada como retardado. A mãezinha, porque não sei o que... Gente, desculpa, eu sei que tem muita gente que gosta de mãezinha, mas eu detesto esse trem de mãezinha. É como se eu fosse uma retardada que eu não tô entendendo nada, entendeu? Então, assim, a gente tem que se colocar sim, tem que se impor sim, pesquisar, ter conhecimento. Eu não quero que faça isso. Tem um caso de uma amiga minha que ela tava lá parindo, o neném nascendo, o médico veio para fazer a manobra de cristelar em cima dela, aquela de apertar o fundo do útero. Ela, com toda a força que ela tinha, o resto de força, ela tirou a mão e falou, meu camarada, tira a mão daí. Porque se tu botar a mão aí, se tu me apertar, eu te processo. Então, assim, até no momento que você tem que estar relaxada para ter o seu neném, aquele momento de amor, de carinho, você tem que estar brigando e lutando para poder conseguir ter um parto decente. Então, assim, gente, é informação. A dona Sônia pediu para eu comentar uma coisa, eu vou falar para vocês. Sobre as gestantes que fazem Natal faz pré-natal no hospital universitário. O que acontece? As gestantes que são objeto de estudo dos universitários, dos residentes. O médico falou o quê? Do quê? O que? O da manobra? Que eu falei que a mulher tirou o braço? Não, normalmente não é o médico que faz. O médico fica na frente da mulher e aí vem um enfermeiro, algum assistente, alguma coisa para apertar a barriga dela, ela tirou a mão e o médico falou, deixa. E nasceu normal, e sem laceração, sem nada. Não precisa da manobra, gente. Aquilo ali machuca a criança. Entendeu? Tá respondido, Gildevan? Então, a questão do hospital universitário, dos estudos que se fazem nas gestantes do hospital. É triste, mas acontece. O que acontece? A mulher tá lá parindo. Vamos ensinar como fazer um parto normal. Aí a mulher tá lá parindo, aí coloca a mulher de posição ginecológica, amarra as pernas da mulher. Gente, vamos fazer um toque. Então aí faz uma fila assim de 5, 6, ou quantos forem, não sei. E aí vamos fazer o toque. Vocês vão fazer o toque assim. Aí vem
5, 6 pessoas enfiam a mão na sua vagina para ver como está a sua dilatação. Interessante, né? Não é agradável. Não passei por isso, mas as pessoas que eu conheço que passaram me narram uma sensação de estupro. A mulher é como se ela se sentisse estuprada. É um atrás do outro, enfiando o dedo e sentindo para ver como é que é. Outro caso que a gente viu, eu fiz um curso específico sobre violência obstétrica. E nesse curso a gente viu um caso de uma mulher que sofreu 2 episiotomias ao mesmo tempo. O médico veio, cortou, mostrou para o estudante como é que era que fazia episiotomia. Aí o estudante veio e cortou do outro lado. Porque a episiotomia ela não é feita reta, porque senão ela emenda o ânus com a vagina. Ela é feita médio-lateral, que eles falam, né? Então ela é feita pela lateral para não emendar tudo. E aí o médico veio e fez de um lado o corte e do outro lado o estudante fez outro. A mulher foi cortada 2 vezes, na mesma hora, no mesmo momento. Um atrás do outro. Gente, isso passa o meu... Eu não consigo, assim, aceitar esse tipo de violência, sabe? Me dói o coração, me dói ouvir as histórias, me dói... E essa dor que eu sinto, embora eu tenha passado a minha violência, é a minha, e cada um vive o que tem que viver. E aí, por eu ter passado por isso, é que eu comecei, efetivamente, depois que ela nasceu, fazer esse trabalho de conscientização, de divulgação. Jéssica, eu não sei. Ela está perguntando se pré-natal do Hospital do Paraná é bom, eu não sei. Tem um grupo chamado... É um absurdo, dona Sônia, porque a violência obstétrica em hospital universitário é terrível. Os médicos fazem isso mesmo. Então, tem um grupo chamado Doulas de Brasília, né? Eu indico para vocês entrarem lá no grupo, porque lá tem muita informação que as doulas vão colocando, que as doulas vão falando se pode, se não pode, qual é o melhor pré-natal, e as mulheres vão trocando informação. Então, aquele grupo é muito bom, viu, Jéssica? Tenta ver lá se você consegue entrar no grupo. E a Adélia, que é a moderadora, ela é doula também. Eu não falei das doulas, mas a doula é um papel fundamental no parto, né? A doula, ela diminui a dor, de verdade, ela diminui a dor muito do parto, muito. A minha doula veio, eu falo que se eu não tivesse a minha doula, talvez eu tivesse surtado. Não tinha surtado porque tinha nascido do mesmo jeito. Mas assim, na hora que a gente está sentindo a dor lá na partolândia, gente, dói muito. Mas vocês me perguntam se eu quero parir de novo, se eu engravidasse de novo, eu faria tudinho de novo. A recuperação é melhor, o vínculo criado com o filho que nasce ali no momento é muito melhor. E aí o que acontece? A doula é um papel muito importante. E aqui no DF a gente já tem uma lei que permite a entrada das doulas, além do acompanhante, viu? Eu falei da lei do acompanhante. O acompanhante pode ser qualquer pessoa, não necessariamente o pai da criança, de escolha da mulher. Então, se a mulher quiser que a mãe vá e não o pai, então a mãe, né, vai. Mas assim, a doula ela pode entrar além do acompanhante. Então é outra briga, porque a maioria dos hospitais não vão querer fazer. É uma lei distrital do Distrito Federal. Vários estados já têm leis parecidas, municipais, estaduais. Mas assim, é importante a gente ter o conhecimento que existe a lei, né? Deixa eu ver aqui. Essa parte do toque eu passei, havia estagiárias, só que elas me perguntavam se eu aceitava, e como eu estava tranquila, aceitei. E a todo momento elas foram carinhosas e super educadas. Posso dizer que tive uma experiência de parto muito tranquila. Ai, que bom, Joana, que bom. Porque essa questão de realmente perguntar se pode ser feito ou não, isso aí é uma coisa que às vezes eles passam por cima da vontade da mulher. Sou mãe de primeira viagem, estou de 6 meses, estou ansiosa, mas estou com muito medo do que pode acontecer na hora do parto. Estou fazendo pré-natal de alto risco. E estou com medo, também fico pensando das violências que podem acontecer. Gabriela, por que você é alto risco? Tem que ver isso aí também, tá? Fui costurado 2 vezes, uma vez com médico e outra com estagiário. Nossa, gente... Ai, que horror, Leninha. Nossa, que horror, menina. Eu que estava fazendo em São Sebastião, mas quando souberam que eu tinha epilepsia, me encaminharam para o Paraná. Ah, tá. O que acabou com a minha vida, porque eu queria muito a casa de parto de São Sebastião. Me proibiram de dar as vacinas enquanto não tivesse um laudo neuro no Paraná. Tem algo a ver? Jéssica, isso eu não sei te responder agora. É uma questão muito técnica essa aí. Eu não sei. Entra no grupo Doula de Brasília, pergunta para as meninas lá. Lá eles vão ter informação. Mas eu vou pesquisar sobre isso, tá bom? Porque pode realmente ser um direito seu ter na casa de parto de São Sebastião, já que você é a primeira gestação, né? E aí, a Jéssica, epilepsia.
Ah, tá. Pressão alta. Gabriela, a pressão alta por si só, ela não é indicativo de cesárea. Eles vão te mandar para uma cesárea, porque você tem pressão alta. Mas ela por si só não é. Se você for ver com uma equipe humanizada, alguma coisa, o parto com a pressão alta, ele só tem que ter cuidado de... Como é que chama? De, durante o parto, não ter... a pressão não subir muito. Porque senão realmente você tem que ir para uma cesárea. Mas o que acontece? Se o parto estiver normal, a pressão estiver bem controlada, e tem meios de controlar a pressão, inclusive durante o parto, né? Eles falam que fosfata. Você insere fosfato, acho que é fosfato isso, na veia, no soro, que ele consegue baixar a pressão, ele consegue regular a pressão, entendeu? Então, os médicos humanizados, eles conseguem realmente realizar partos por causa da pressão alta. Mas há um entendimento global de que pressão alta é cesárea. Não necessariamente, tá? Tenta pesquisar isso aí, ver se existe a possibilidade, se você quiser um parto natural, de você conseguir fazer um parto natural mesmo com a pressão alta, tá? Ai, que coisa, gente. Pois é, a casa de parto eu não consegui ir, mas assim, é porque eu já tinha cesárea prévia. Eles ainda seguem esse protocolo, né? Eu queria passar para vocês mais alguns dados para a gente poder encerrar. A OMS recomenda que a taxa de cesáreas no país seja de 15%. No Brasil, as taxas de cesárea são de 90%, mais de 90% no setor privado e mais de 52% no setor público. Muito fora do que a OMS recomenda, justamente por causa dessa assistência, né? Que é defasada, que é baseada em mitos, que é baseada... eu acho, o cordão tá enrolado no pescoço. Então, assim, vai morrer. Me diz aí, a criança está com cordão enrolado no pescoço. Olha, mãe, a criança está com circular de cordão. Vamos marcar sua cesárea para amanhã? Isso é urgente? Daqui para amanhã, se fosse uma coisa que a criança morrer sufocada, não morria? Entenderam? Como não tem sentido? O médico acha que é urgente, ele marca a cesárea para tirar a criança, que está com o cordão enrolado no pescoço. Mas ele marca no dia seguinte, né? Outra coisa que não tem sentido, cesárea é uma cirurgia de médio porte. Ela abre o útero da mulher, 7 camadas, né? Então, assim, são 7 camadas para cortar, 7 camadas para costurar. E eles tiram a criança que está lá bonitinha, quentinha, linda, maravilhosa, e ainda não entrou em trabalho de parto. O que acontece? A cesárea é a única cirurgia de médio porte que você pode fazer na hora que você quiser, sem exame pré-operatório. Olha que legal! Qualquer cirurgia que você vai fazer, você não tem que fazer exame pré-operatório, passar por anestesista, fazer isso, fazer aquilo, não sei o que, para saber se você tem condições de fazer a cirurgia. A cesárea não. Qualquer um pode deitar na mesa lá e fazer a cesárea. Ó. Inclusive quem tem diabetes, que é uma doença que atrapalha muito na cicatrização. Me diga por que cargas d'água colocam mulheres que têm diabetes para fazer cesárea. São 7 camadas para cicatrizar. 7 camadas. Mais a pele. Mais cuidar de um bebê. E ela tem diabetes. Me conta. Para quê? Vocês entendem? Não tem nexo. Não tem sentido. Então, assim, a assistência hoje ela é defasada, mas o nosso combate, a nossa luta, digamos assim, é para que essa assistência realmente seja humanizada. E para que as violências parem de acontecer. Isso só vai acontecer quando a gente brigar, quando a gente entrar na justiça, quando o médico for ter que indenizar, quando o hospital tiver que pagar, quando o CRM fizer alguma coisa, quando o Ministério Público já tem um site do MPF, eles recebem denúncia de violência obstétrica. Então, se você sofreu a sua, vai lá no site do Ministério Público Federal, faz a sua denúncia de violência obstétrica, porque eles estão apurando. E isso, o que acontece? Não vai te dar algum retorno financeiro, vai agora, nesse momento. Mas isso vai mudando, sabe? A consciência geral vai mudando a forma de ver. A classe médica ainda é muito resistente, eles não aceitam a intervenção, inclusive, de outros profissionais que são capacitados para assistir o parto, como enfermeira obstétrica e obstetriz. São pessoas capacitadas que podem assistir a um parto. O médico só é chamado na urgência. Precisou fazer uma cesárea, vai para o hospital, ou se já estiver no hospital, 10% cirúrgico e faz a cesárea com o médico. Mas a enfermeira obstétrica e a obstetriz são pessoas profissionais treinadas e capacitadas para assistir a um parto, sim, com todo cuidado, com todo amor, né? Então, assim, eu agradeço muito a vocês pela presença, né? Gostei muito da interatividade, muito legal. É um assunto que é muito extenso. Se deixasse, a gente conversava aqui a tarde toda. Muito obrigada por tudo. Eu tenho uma página no Facebook chamada Violência Obstétrica BSB.
Se vocês quiserem, entra lá na página, curte, que quando é possível no meu tempo, eu consigo colocar alguns artigos lá sobre violência obstétrica, eu compartilho notícias, entendeu? E eu tenho um canal também no YouTube chamado Violência Obstétrica BSB, e lá tem 2 vídeos que eu fiz, um sobre violência obstétrica e outro sobre a violência obstétrica na gestação. Eu tô devendo mais vídeo porque eu tenho que fazer sobre a violência obstétrica no parto e a violência obstétrica no pós-parto, e eu vou colocar mais vídeos sobre esse assunto. Então me acompanhe nas redes sociais, tá? Eu tenho Instagram também, viu? Violência Obstétrica BSB também. E tem um e-mail, violenciaobstétricabsb@gmail.com. Quem quiser tirar dúvidas, quem quiser saber mais informações, contato, telefone, essas coisas, pode mandar e-mail que eu respondo, tá bom? Aqui pelo Facebook também eu respondo mensagem. Eu gostei muito de vocês terem participado aqui, ó. Tem mais 2 participações aqui. Ai, obrigada, Gildevan. Vou fazer sim. É a primeira vez que eu tô fazendo um vídeo assim ao vivo, eu tô até emocionada. A bolsa rompeu e o médico me mandou para a sala do parto normal porque ele estava numa largada de corrida de rua. Ele corre. Ele indicou ocitocina, fiquei por 4 horas e meia urrando de dor. Deixa eu ver essa aqui. E aí, vamos ver o que aconteceu. Urrando de dor, sem saber porque ele estava ali. Quando ele chegou, como já era previsto, eu estava chorando de dor e clamei por uma cesárea. Ninguém me tira da cabeça que ele deu um medicamento só para garantir que eu pediria cesárea. Só percebi isso anos depois. Lívia, acontece muito, viu? Então, assim... Ai, gente, obrigada, viu? Se vocês quiserem mais informações, pode me procurar, pode mandar mensagem, eu respondo. Eu tô por aí na ativa, tô nos movimentos aí, tô fazendo parte da Comissão da Mulher Advogada aqui da subseção de Sobradinho, que eu sou advogada aqui de Sobradinho. E aí, dentro dessa comissão, eu tenho a intenção de conseguir trabalhar muito essa questão da violência obstétrica, sim, tá? Muito obrigada, viu, gente, por tudo. Agradeço muito. Eu sei que tem muitas dúvidas, muitas coisas. Eu fiz um roteiro de umas 2 páginas aqui. Eu já fugi do roteiro todinho. Mas eu agradeço muito vocês. E se tiverem dúvidas, pode mandar que a gente responde também. A questão da neuro, eu vou dar uma pesquisada naquilo lá, tá? Eu vou ver quem foi que me mandou. Eu não lembro se foi a Jéssica ou se foi a Gabriela. Mas eu vou dar uma pesquisada porque... Eu não sei essa questão de epilepsia no poder parto normal, nunca ouvi falar. Indicação de cesárea é muito restrita, são 4 ou 5 casos só que tem que ser cesárea quando acabou, o resto tudo tem jeito, entendeu? Tá bom? Gente, obrigada, viu? Beijo pra vocês, e tô muito feliz por estar aqui com vocês, tá bom? Um beijo pra vocês e até mais.